E aí, minha família Caipora, tudo bem com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, beleza? E trazendo os resultados dos nossos palpites do dia 29 de agosto, eu trago para vocês que foram 29 palpites com 21 greens e 7 reds, tá? Tivemos um jogo que foi anulado por empate anula do Daniel Santos contra o Panevezes. 75% de taxa de acertos para este dia, beleza? E para o dia de hoje, eu tenho resultado parcial de 21 palpites, tá? Tivemos 10 greens e 8 reds, tá? Temos 3 jogos que ainda irão acontecer. Não iremos performar os 70%, tá? Mas tivemos lucro devido a algumas odds que utilizamos na tripla, beleza, galera? Então eu agradeço vocês por sempre nos acompanharem e também gostaria de que vocês que chegaram aqui pela primeira vez, inscrevam-se no nosso canal, deixe seu like e também não se esqueçam de deixar um palpite nos comentários. Beleza, galera? E não se esqueçam de conferir a nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza? Então vamos lá para os nossos palpites do último dia de agosto para fechar o mês, beleza, galera? São 40 palpites, fechou? Vamos lá então? Bora pra intro! Salve, galera, aqui eu estou gravando este vídeo para dizer a vocês um muito obrigado por aguardarem, tá? Consegui corrigir os meus problemas técnicos que eu tive no meu computador, beleza? Então aguardem o nosso vídeo mais tarde com os palpites de amanhã, fechou? Enquanto isso eu trago para vocês ainda os palpites de hoje, então confira os palpites que eu separei para amanhã, se tiverem curiosidade dos palpites que eu separei, fechou? Então inicie a partir do palpite do Riga ao meio-dia. Beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites, fechou? Até mais tarde. Fui! Salve, galera! Vamos iniciar então com o jogo à 1 da manhã do Softball Bar contra o Riverside Olympic na Tasmânia da Austrália. Eu trago essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Softball Bar tem 88% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. Riverside tem 39%. No histórico, 12 vitórias do Softball Bar e 4 empates. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, Softball Bar vem a 10 jogos marcando gols, enquanto o Riverside ele vence em empates a 5 jogos. Perdeu 4 deles. Últimos encontros, temos vitória no primeiro tempo do Softball Bar na maioria das partidas que também ele joga em casa. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Clarence Zebras versus o Glenrock Knights. Traga essa partida na Tasmânia da Austrália com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Glenrock tem 89% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Clarence tem 22%. No histórico, 17 vitórias do Glenrock, 1 empate e 7 vitórias do Clarence. A média de gols é de 5 gols. Verificando em séries, o Clarence vem sofrendo gols a 10 jogos e o Glenrock vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Glenrock venceu o primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida é o Campbell Olympic versus O'Connor Knights. Traga essa partida na NPL Capital da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o O'Connor Knights vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, North District versus o Kitty. Traga essa partida na Premier League de Hong Kong com vitória seca para fora. O Kitty tem 80% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o North District tem 22%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Kitty e a média de gols é de 4,5. Em séries, o North District vem perdendo as 5 partidas e o Kitty vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros, o Kitty venceu as 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Kitty venceu 2 das suas últimas 6 partidas, enquanto o North District venceu apenas uma. Para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, iniciando os jogos da Premier League da Inglaterra. Eu trago o Arsenal contra o Brighton. Eu trago essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 2,5.
Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo suas últimas partidas e nos últimos encontros, over 2,5 gols em todas as partidas. Na casa do Arsenal, over 2,5 gols também em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, ocorre over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida que o Brighton venceu o Queen's Park com 1-0. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, o Valmiera contra o Meta. Trago essa partida na Liga da Letônia com vitória seca para casa. O Valmiera tem 80% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Meta tem 39%. No histórico, 13 vitórias do Valmiera, 11 empates e 12 do Meta. A média de gols é de acima de 3 gols em séries. O Meta vem perdendo a 4 partidas e nos últimos encontros, o Valmiera venceu 3 das últimas 6. Jogando em casa, o Valmiera venceu apenas uma partida. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Valmiera venceu 2 das últimas 6 partidas e o Meta venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Bundesliga da Alemanha, Werder Bremen versus o Borussia Dortmund. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols vai de acima de 3 gols. Em séries, o Bremen vem sofrendo gols a 6 jogos e o Dortmund vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, ocorreu gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Greenock Morton versus o Falkirk. Traga essa partida no Championship da Escócia com mercado de vitória empate para fora. Falkirk tem 51% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Greenock, ele tem 50%. No histórico são 14 vitórias do Falkirk, 11 empates e 9 do Greenock. A média de gols é de acima de 2 gols em séries. Falkirk vem vencendo 5 partidas e o Greenock vem empatando a 3 jogos. Últimos encontros, o Falkirk venceu 2 das últimas 6 partidas e empatou 2. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Falkirk ele vem vencendo as 6 partidas, enquanto o Greenock venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Aarhus versus o North de Ireland. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com mercado de over 2,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o North vem marcando gols a 9 jogos, enquanto o Aarhus vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Aarhus, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Leeds United versus o Hull City. Trago essa partida com over 2,5 gols na Championship da Inglaterra. O Leeds tem 72% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hull tem 22%. No histórico, 9 vitórias do Leeds, 7 empates e 5 do Hull City. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hull vem sem vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Leeds, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, a Premier League da Inglaterra, o Leicester contra o Aston Villa. Traga essa partida com mercado de over 2,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Aston Villa vem sofrendo gols a 7 jogos e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Leicester, over 2,5 gols também em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Ipswich Town versus o Fulham. Traga essa partida com over 2,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando os últimos encontros, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Ipswich, over 2,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Brentford versus o Southampton. Traga essa partida na Premier League com mercado de under 4,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 4 gols. Verificando em séries, o Southampton vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Brentford, under 4,5 gols nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Nottingham Forest versus o Wolverhampton. Traga essa partida na Premier League com mercado de over 2,5 cartões. No histórico de partida entre as duas equipes, temos over 2,5 cartões na maioria das partidas que eles disputaram. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 2,5 cartões na maioria das partidas que as duas equipes disputaram.
Verificando a disciplina das duas equipes, temos um mercado de acima de 4 cartões. E o nosso árbitro, ele aplica 3 cartões por partida de média. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Everton contra o Bournemouth. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Bournemouth vem marcando gols jogando em casa há 10 jogos. E nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Everton, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Riga contra o Grobinas. Traga essa partida na Virgiliga da Letônia com vitória no primeiro tempo para casa. O Riga tem 87% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 83%. O Grobinas tem 50%. No histórico, 3 partidas com 3 vitórias do Riga e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Riga não perde em casa as 5 partidas, venceu 4 delas, e o Grobinas vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, o Riga venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Barcelona contra o Real Valladolid. Traga essa partida na Liga da Espanha com vitória seca para casa. O Barcelona tem 76% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Valladolid tem 61%. No histórico, 30 vitórias do Barcelona, 5 empates e 5 do Valladolid. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Barcelona vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros, temos vitória do Barcelona em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Barcelona venceu 4 das últimas 6 partidas e o Valladolid venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos o Barcelona para vencer, beleza? Próxima partida, o Raja de Casablanca contra o Berkane. Traga essa partida na Botola Pro do Marrocos com vitória seca para casa. O Casablanca tem 61% de probabilidade de vitória, 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Berkane tem 56%. No histórico, 9 vitórias do Casablanca, 3 empates e 5 do Berkane. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Casablanca vem vencendo 5 partidas e o Berkane vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, o Casablanca venceu 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Casablanca venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Berkane venceu 3 das últimas 6 e uma delas ele perdeu realmente para o Casablanca. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, St. Joseph's versus o Glasgow United. Traga essa partida na National League do Gibraltar com mercado de vitória seca para casa. O Joseph's tem 84% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Glasgow United tem 17%. No histórico, 20 vitórias do Joseph's, 5 empates e 2 do Glasgow. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Joseph's vem a 9 jogos marcando gols e o Glasgow vem marcando a 7. Últimos encontros, o Joseph's venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, St. Joseph's venceu 3 das últimas 6 partidas e o Glasgow venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, nossa partida em destaque, o West Ham United contra o Manchester City. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over goal no primeiro tempo. O City tem 70% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O West Ham tem 50%. No histórico, 35 vitórias do City, 9 empates e 11 do West Ham. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o West Ham vem a 10 jogos marcando gols e o City vem a 4 jogos vencendo. Últimos encontros das duas equipes, gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre eles. Últimos jogos na casa do West Ham, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Lamia contra o Olympiacos na Superliga da Grécia. Traga vitória seca para fora nesta partida. O Olympiacos tem 77% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lamia tem 39%. No histórico, 16 vitórias do Olympiacos, 2 empates e 2 do Lamia. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Olympiacos vem vencendo 3 partidas e o Lamia vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros, o Olympiacos venceu 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Lamia, o Olympiacos venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Olympiacos ele vence 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Lamia venceu 3 das últimas 6, mas foram todas fora de casa. Em casa ele não vem vencendo, então para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Bayer Leverkusen versus o Leipzig.
Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over-gol no primeiro tempo. Histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Nos últimos encontros, ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over-gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Borac Banja de Luka contra o Goski Gabela. Traga essa partida na Bósnia com mercado de vitória seca para casa. O Borac tem 76% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goski Gabela ele tem 11%. No histórico, 8 vitórias do Borac e um empate e 2 do Goski. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Goski vem perdendo as 5 partidas nos últimos encontros. Temos vitória do Borac em 4 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Borac, ele venceu 3 das últimas 4 partidas nos últimos jogos nos campeonatos. O Borac ele venceu 2 das últimas 6 partidas e jogando em casa, enquanto o Goski Gabela vem perdendo e a maioria das partidas fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, La Liga da Espanha, o Atlético de Bilbao contra o Atlético de Madrid. Traga essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E na casa do Atlético de Bilbao, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Espanhol contra o Rayo Vallecano. Traga essa partida na Liga da Espanha com under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 3 gols. Verificando os últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Young Boys contra o Lausanne Sport. Traga essa partida na Superliga da Suíça com vitória e empate para casa. Young Boys tem 59% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lausanne tem 39%. No histórico, 25 vitórias do Young Boys, 8 empates e 5 do Lausanne. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Young Boys vem vencendo 3 partidas e o Lausanne não empata há 5 jogos. Últimos encontros, vitória do Young Boys em 3 das últimas 6 partidas e empataram 2. E verificando na casa do Young Boys, ele venceu e empatou todas as últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, Young Boys vem vencendo e empatando as 5 partidas das últimas 6. Enquanto o Lausanne, ele venceu apenas 3 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Adana Demirspor versus o Galatasaray. Traga essa partida na Superliga da Turquia com over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Galatasaray vem sofrendo gols a 10 jogos e o Adana vem sofrendo a 6. Últimos encontros, gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Napoli contra o Parma. Traga essa partida na Série A da Itália com mercado de over 1,5 gols. O Napoli tem 64% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Parma tem 56%. No histórico, 17 vitórias do Napoli, 4 empates e 3 do Parma. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Napoli vem sem empates a 5 jogos e o Parma vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Lazio contra o Milan na Série A da Itália. Traga o mercado de over 1,5 gols para essa partida. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Toulouse contra o Olympique de Marselha. Traga essa partida na Liga 1 da França com over 1,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Marcelo vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Toulouse, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Primeira Liga de Portugal, o Sporting contra o Porto. Traga essa partida com ambas as equipes recebem 2 cartões ou mais. Nos últimos encontros das duas equipes, ocorre 2 cartões ou mais para ambas as equipes na maioria das partidas. E verificando nos últimos jogos dos campeonatos, também ocorre 2 cartões ou mais para cada equipe na maioria das partidas das duas equipes.
Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 2 cartões por partida. E nosso árbitro ele vem aplicando 2 cartões de média na única partida que ele pitou. Para essa partida eu acredito que nós teremos over 2 cartões ou mais, beleza? Próxima partida, Leganés contra o Mallorca. Traga essa partida na Liga da Espanha com o mercado de vitória empate para fora. Verificando a probabilidade de vitória está bem equilibrada. E verificando na forma recente, temos 67% de aproveitamento para o Mallorca nos últimos 9 jogos, enquanto o Leganés tem 61%. No histórico são 5 vitórias do Mallorca, 2 empates e 3 vitórias do Leganés. A média de gols é de abaixo de 2 gols em séries. O Leganés venceu derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Mallorca venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Leganés, o Mallorca venceu e empatou 2 das últimas 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos. O Mallorca ele venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas e o Leganés venceu 2 das últimas 6. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Valência contra o Villarreal. Traga essa partida na Liga da Espanha com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está bem equilibrada e o Villarreal tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Valência tem apenas 22%. No histórico, 22 vitórias do Villarreal, 11 empates e 25 do Valência. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Valência vem a 3 jogos perdendo e o Villarreal vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros, o Villarreal ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Valência, ele empatou apenas uma das últimas 5 partidas nos últimos jogos nos campeonatos. O Villarreal ele vem vencendo e empatando 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Valência ele não vence há mais de 3 jogos. Verificando essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Novo Horizontino contra o Vila Nova. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com under 3,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 3 gols. Verificando em séries, o Vila Nova vem a 3 jogos vencendo nos últimos encontros, under 3,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Chapecoense contra o Botafogo de São Paulo. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com under 3,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 2 gols. Nos últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 5 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o CRB contra o Avaí. Traga essa partida com under 3,5 gols. Verificando o histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 2,5 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cuiabá contra o Criciúma na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 3 gols. Em séries, o Cuiabá vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, a primeira divisão da Argentina, o Boca Juniors contra o Rosário Central. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Boca tem 54% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rosário Central tem 44%. No histórico são 14 vitórias do Boca, 10 empates e 11 do Rosário. A média de gols é de abaixo de 3,5 gols. Verificando em séries, o Boca Juniors vem marcando a 7 jogos e nos últimos encontros, o Boca ele venceu 3 das últimas 6 partidas e empatou 2. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Boca ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Rosário Central ele venceu 3 das últimas 6. Então para essa partida, vitória e empate para casa, fechou? Próxima partida, duelo do topo da tabela da Série A do Brasileirão. O Botafogo contra o Fortaleza. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Botafogo tem 55% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fortaleza tem 89 no histórico, 7 vitórias do Botafogo, 3 empates e 3 do Fortaleza. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Fortaleza vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, temos vitória e empate do Botafogo em 5 das últimas 6. Últimos jogos na casa do Botafogo, ele venceu 3 das últimas 4 partidas, e nos últimos jogos dos campeonatos, o Botafogo venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Fortaleza, ele vem vencendo as 5 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Chicago Fire versus o Inter Miami. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com over 1,5 gols.
No histórico de partida entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Inter Miami vem marcando a 10 jogos e o Chicago vem marcando a 5. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Chicago, over 1,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos para o nosso bilhete caipora! Salve, galera, o nosso bilhete caipora é com 5 opções. Eu trago o Arsenal contra o Brighton com over 1,5 gols. Over 1,5 gol no primeiro tempo para o Werder Bremen contra o Borussia Dortmund. Over 1,5 gols para o Arrows contra o Nordjylland. Separei o Barcelona para vencer o Real Valladolid. E over 1,5 gol no primeiro tempo para o West Ham contra o Manchester City, beleza? Uma odd total de 2,83. Fechou, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!